Bom dia, Thiago. Bom dia também aos ouvintes. Hoje tem reunião aqui no Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro com representantes dos militares, dos comandos militares, Ministério da Defesa e também Ministério da Economia. A grande polêmica da vez é decidir como é que vai ficar a questão dos militares na reforma da Previdência. O ministro da Defesa, o comandante da Marinha, os dois já sinalizaram mesmo, o general Santos Cruz aqui, que é ministro do governo, já fizeram questão de ressaltar que é preciso ter regras diferenciadas para os militares. Eles dizem que não tem previdência social. Tem, na verdade, uma proteção social. Então, as regras, elas necessitam ser diferentes, porque o militar não se aposenta. Ele entra na ativa, mas fica à disposição em caso de qualquer tipo de problema. O fato é que há um déficit, há um gasto muito grande com a aposentadoria, com o valor recebido pelos militares. Há uma proposta aí de se estabelecer, aumentar a idade mínima, estabelecer uma cobrança de uma alíquota previdenciária nas pensões das viúvas, por exemplo, dos militares. Dados mostram que o déficit dos militares chegaria a 43 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro já recebeu um levantamento para coibir fraudes em benefícios de aposentadorias rurais e também benefícios de auxílio reclusão. Algo em torno de 30% desses benefícios tem algum tipo de problema, segundo o Ministério da Economia. A previsão aí de se economizar é de 20 bilhões de reais se for feito um recadastramento. E é isso que o governo quer fazer. Quer fazer um recadastramento de todos os benefícios, saber como exatamente quem está recebendo, por que está recebendo, se é devido o pagamento, para só depois encaminhar a questão da reforma da Previdência ao Congresso Nacional. A questão dos militares vai ser bastante polêmica, porque nem na época do ex-presidente Temer, os militares estavam na reforma. Eles já tinham uma sinalização de que teriam regras diferenciadas. Agora, eles estão trabalhando para que se mantenha esse entendimento agora no governo de Jair Bolsonaro. Essa é a grande dúvida, saber de que forma que o governo vai fazer a reforma da Previdência para os servidores, para os militares e, claro, para a população em geral, para os segurados do INSS. Essa é a grande dúvida, né, professor? E é uma batalha importantíssima, né, que precisa ser travada com eficácia e habilidade política. E insisto, não pode ter derrota, né? Você tem de vencer, porque se você perde, não é fácil. São 3/5 dos votos, são 2 votações na Câmara, 2 no Senado. E por quê? Porque é uma proposta de emenda à Constituição, né? Você inviabiliza o quadriênio presidencial. Então você tem de entrar para ganhar. O governo hoje não tem uma base consolidada, é natural, inclusive porque o novo Congresso sequer tomou posse, tomará em 1º de fevereiro, vai ter eleição da mesa diretora, tal. Está construindo essa base. Essa reforma tem de ser aprovada no 1º semestre. É fundamental, é condição indispensável. Então, para aprová-la, é necessário ter um olhar político e um olhar econômico. Você tem de combinar os 2 olhares. Não pode ser só político ou só econômico. Essa sintonia fina precisa ser muito bem estabelecida entre o Ministério da Economia e a Casa Civil, que é interlocutora com o Congresso Nacional. Propostas radicais no campo da reforma da Previdência, daqueles que muitas vezes desconhecem o funcionamento do Estado brasileiro, vão ser rejeitadas pelo Congresso Nacional, e aí vai ser uma derrota cachapante. É necessário buscar um ponto intermediário em que enfrente problemas econômicos imediatos, né, e que preserve a estrutura de certas categorias que têm uma relação especial, distinta. Insisto, é o caso não só, mas principalmente dos militares. É uma coisa diferente. Quem fala que em militar, no conjunto, eles têm privilégios, desconhece o funcionamento e a carreira das Forças Armadas. Como bem disse a Luciana, e isso é verdade, o militar não se aposenta, ele vai para a reserva, ele pode voltar ativa, caso solicitado, a qualquer momento. Isso entre tantas outras diferenças com relação a outro tipo, ou do funcionalismo público, ou daqueles que trabalham em empresas privadas. Portanto, é necessário conhecimento, não entrar nessa leitura de que vamos fazer uma reforma radical, porque senão o Brasil termina amanhã. O Brasil não vai terminar amanhã. Vamos buscar um meio termo. E a questão que se coloca não é que essa reforma resolve o problema para 20 anos, não resolverá.
Daqui uns 10 anos, 15, haverá uma outra, mas sinalizará para o mercado o compromisso do governo em melhorar as condições das contas públicas. Isso é muito importante para um monte de coisa que a Denise expõe diariamente aqui, que envolve desde taxa de juros, a queda da dívida pública, a expectativa econômica que permite o crescimento maior do PIB, etc., investimentos, atrair capital estrangeiro, etc., etc. Ô Luciane, só para fechar com você, a ideia é de já ter um esboço para entregar para o Congresso já no começo de fevereiro, quando o novo Congresso toma posse, como o professor destacou, né? Antes da posse dos novos deputados e senadores, a reforma não vai ser encaminhada, até para não criar um ruído desnecessário. Antes eles querem fazer esse recadastramento, ver o que pode se fazer um levantamento mais detalhado, mas a reforma em si só vai para o Congresso Nacional exatamente no iniciozinho de fevereiro. E o professor Vila tem razão, exatamente é isso que está acontecendo aqui no Palácio do Planalto nesse momento. A área política está puxando para um lado, está querendo tornar a reforma mais palatável, com mais possibilidades de ser votada no Congresso Nacional, enquanto a área econômica defende aí medidas bem rigorosas, medidas bastante duras, que dificilmente passaria. Então, é esse meio termo que está sendo negociado agora. O presidente Jair Bolsonaro deve receber nos próximos dias o texto da reforma, vai se debruçar sobre o assunto, a palavra final vai ser dele, mas as discussões serão intensas durante todo esse mês de janeiro. Luciana, bom trabalho para você, até mais tarde. Até mais tarde.